quando a gente fala da realidade material, nós estamos falando aqui daquilo que pode ser visto, que pode ser tocado, né? Realidade sensorial, aquela realidade da qual nós podemos tocar, podemos acessar pelos órgãos dos sentidos. Então, esta é a realidade material, esta é a vida material, essa é a materialidade das coisas. Esta dimensão da realidade, dentro da formulação religiosa, a gente tem lá nos Vedas, por exemplo, na cultura védica, a ideia de Maya, né, o véu de Maya. Maya, né, a tradução, uma das traduções ali do sânscrito Maya, quer dizer aquilo que pode ser medido. Então, aquilo que pode ser medido para a formulação religiosa é ilusão. Ela é simplesmente uma fragmentação do que a gente pode chamar de real. Né? Então, esta é a disposição das escolhas do ser humano. O ser humano, quando escolhe, ele escolhe a partir da realidade material, porque é o que se pode obter, é o que se pode ter, né? É o que você tem a ilusão de obter. É uma decisão, né? Você está fragmentando. Quando você decide alguma coisa, você fragmenta, você tira aquilo do todo. E isso é esquizoparanoide. Aí vão buscar a psicanálise ali, né? Dentro da perspectiva kleiniana, da contribuição da Melanie Klein, o bebê divide a mãe em duas, a mãe boa e a mãe ruim. E aí ele escolhe a mãe boa para ele. Então, no nosso cotidiano, a gente precisa escolher o que é bom e o que é ruim. Porque a gente não consegue concatenar, a gente não consegue atingir, né, abranger, melhor dizendo, a realidade como um todo, que vai muito para além desta configuração material. Então, assim, quando você está de acordo com a realidade, o caminho é um só. Que realidade? Primeiro de todas, e soberana, a realidade de si mesmo. A sua própria realidade. Quando você está de acordo consigo mesmo, quando você está em acordo com sua limitação, com o seu limite, você começa a se conectar com o todo. Porque aí você consegue reconhecer o limite do outro também. O Schopenhauer, ele fala, né, ele usa a palavra, na tradução que a gente tem ali da obra do Schopenhauer, negação da vontade. Né? Mas a gente usa a palavra negação em um outro formato. Né? Negação para a gente aqui é ignorar. Né? E não é negar a vontade, não é ignorar a vontade, mas simplesmente adiar a vontade. Né? Ser capaz de adiar a vontade e renunciar dos desejos. Quando eu sou capaz de renunciar dos desejos, de adiar a vontade, eu entro num acordo com a realidade. Qual é o remédio para isso? O ato de fé, a esperança, né? E o livre-arbítrio é um dom divino, percebe? Ele dá isso daí, ele permite que você possa se apegar à realidade material. O livre-arbítrio é isso, é a escolha. E se a escolha só está dentro da perspectiva da materialidade, então, por que está dentro da materialidade das coisas? Porque dentro do âmbito emocional afetivo, por exemplo, não tem escolha. Você não escolhe sentir nada. Você não decide gostar de alguém ou deixar de gostar de alguém. Você não decide amadurecer ou não. Você não decide odiar. Essas coisas não estão dentro da perspectiva da escolha ou da decisão. Aquilo existe e a gente precisa tomar consciência disso e se responsabilizar quanto a isso. Reconhecer isso e passar a se responsabilizar por isso. Cada um por si. A mudança é interna, a mudança é de cada um. A transformação é através da desobstrução do reconhecimento da realidade. Da possibilidade de renunciar, aprender a tolerar a frustração, a ponto de conseguir renunciar à satisfação sensorial que a materialidade das coisas nos traz. O cara perguntou para Jesus Cristo: o que eu preciso para ir com você, para te seguir? Ele fala: meu amigo, larga tudo, mas não traz nem outra muda de roupa, vem com a roupa do corpo. Por que ele falou isso aí? Porque seguir Jesus Cristo é entrar num acordo com a realidade. É justamente essa possibilidade de se sustentar com uma imagem internalizada, não é? E, com isso, dispensar o real concreto. Quando eu tenho um símbolo, aquele símbolo significa um monte de outras coisas. Não é? Me lembrou aqui a raposa, né? Lá com o príncipezinho, não é isso?
Então, olha que bacana, né? O simbólico faz com que você olhe para a realidade material para além da realidade material. Então, a raposa não gostava de trigo, mas a partir do momento da simbolização do príncipezinho, os campos de trigo passaram a ter importância para ela. Importância do quê? De ir lá colher o trigo para fazer farinha e comer? Não, a importância da contemplação que fazia com que ela recordasse os cabelos dourados do príncipezinho. Então não é só a materialidade, é para além disso. Se a gente está falando de religião, nós estamos falando de religar. Religar. Então, se a gente está falando de se religar, qualquer dogma que vier para fragmentar, para separar, para segregar, está sendo um desserviço dentro disso. Então, religião, dentro do meu entendimento, é tudo aquilo que promove a ligação e a religação, não é, que acontece porque o sujeito se desliga de si mesmo quando ele entra em contato com essa sociedade mundana que faz com que ele separe, segregue, não é? Assim como eu comecei minha fala lá atrás, né? Dentro da vida cotidiana, você precisa separar, você precisa segregar, não é? Aqui é o lugar de fulano, ali é o lugar de ciclano, né? A sociedade é classista, não é? Principalmente nos dias de hoje aí, não é? Assim, o grupo LGBT, não sei o que mais, não é? Os negros, os índios, né, os brancos, não é isso? Então, existe uma tendência de segregar, de fragmentar, não é? E se a religião tiver a serviço disso, ela está advogando contra o seu próprio fundamento. Não é? Então, quando a gente fala de formulações religiosas aqui, nós estamos nos utilizando da religião, seja ela qual for. Né? Então, de vez em quando, falo da cultura védica, do budismo, do cristianismo, dentro do que você percebe, mas está aberto aí, se o sujeito tem conhecimento do candomblé, o sujeito tem. O que vier, vai vir para enriquecer, expandir e integrar. É para isso que serve. Se não for nesse serviço, para nós também não interessa. E talvez seja desta religião que o Freud estivesse falando ali, não é? Talvez seja desse Deus que o homem criou e não o Deus que criou o homem. Isso é próprio do humano, não tem como sair disso. Nós estamos presos nisso. Quer dizer, a tua casa é tua casa, você percebe? Você precisa tê-la como tua casa, por mais que não seja tua. Porque como é que você vai fazer? Você vai deixar o portão aberto, a porta aberta à noite, na hora que você for dormir? É ilusão? É, mas é teu. Você percebe? Nós estamos presos nisso. Não tem como fugir disso. Então, faz parte. Se você fala, mas a esquizoparanoide é uma posição ruim. Não, ela não é ruim. Você não tem como trazer isso como ruim. Ela faz parte do desenvolvimento. A segregação é parte do crescimento. Você percebe? Mas ela te afasta da realidade. Assim, ó, e se você for perceber, em toda a configuração existe uma segregação, não é? Dentro da perspectiva do princípio, né? E uma integração na perspectiva da expansão, do crescimento, do ir para além, não é? A própria Bíblia, por exemplo, o Velho Testamento é fragmentário, é esquizoparanoide, é segregador, não é? E aí Jesus Cristo veio no Novo Testamento, para agregar. O próprio Bion, né, ele traz a ideia do ato de fé, né, como o principal norteador do psicanalista, que abre mão da sua memória, do seu desejo e da ânsia de compreensão. Qual é a importância disso na prática clínica, né? Qual é a importância dessa coisa da renúncia ou da não escolha, né? Do reconhecimento de que nós não escolhemos porcaria alguma, não é? Já que Freud nos mostrou aí que o ego não é dono da sua própria casa, né? Lá em 1917, numa dificuldade no caminho da psicanálise, ele é muito claro quanto a isso, né? Não é o ego que escolhe, não é? O ego pode, no máximo, se responsabilizar pela escolha, mas escolher é uma faculdade do id, né? E também do superego. Nós estamos no meio dessas duas instâncias aí, não é isso? Então, qual é
como é a intervenção do analista em relação ao seu paciente a partir dessa nossa reflexão. O uso da ideia de escolha dentro da sessão psicanalítica precisa ser sempre questionado. Porque quando o paciente tem a convicção, a definição de que ele escolheu alguma coisa, ele entrega isso ao seu deveria ser. Ele entrega isso ao seu superego. Então, se você escolheu isso, e se isso aí, por acaso, teve um insucesso, então você é o culpado por isso. Não foi você que escolheu. Você foi em direção daquilo que você dava conta naquele momento. Então, você não pode ser condenado por isso. Porque a grande questão da nossa clínica é justamente isso. Não é o fato que o paciente traz, mas é a exigência, a cobrança, a condenação que o paciente cria a partir daquele fato que ele traz. É esse o grande dano. Quando você desobstrui esse caminho, o paciente começa a se responsabilizar por aquilo. Não, eu fiz isso porque é aquilo que eu dei conta de fazer naquele momento. Então não tem escolha. Então não foi você que decidiu, meu amigo. E isso para a gente também. Você decidiu, você escolheu o que dizer para o seu paciente? Não, meu amigo, não tem isso. Se você estiver dentro do teu tripé, muito bem, meu amigo, porque aí você está mais responsável disso tudo. Então, se a gente ainda mantiver a crença de que a gente pode escolher, de que a gente pode decidir, então acabou, cara. Então a nossa psicanálise é super egóica. É daquilo que você deveria ser. Então a gente tem um critério de certo ou errado que a gente vai ter que correr atrás. Quando na verdade não é isso. Quando na verdade o que depende é o nosso nível de estar iludido ou estar de acordo com a realidade. E quanto a isso não tem escolha. Isso depende do dia, isso depende da forma, isso depende da configuração do teu background, do teu tripé ali, do quanto você está podendo contar com a tua análise pessoal, com uma supervisão bem sucedida, com encontros riquíssimos como esse dessa noite. Então não tem escolha, não tem decisão. E aí ainda assim, né? Vou mais longe. A decisão só pode acontecer dentro do âmbito material. Mas será? Vamos um pouquinho além? Será que você escolheu a roupa que você está usando agora? Será que realmente você escolheu essa roupa que você está usando hoje? Ou foi uma série de questões, uma série de configurações, de contingências que te levaram a pegar esta roupa para colocar hoje? E aí a gente enche o papo dizendo assim, eu escolhi. Você escolheu? O que você escolheu, cara?